Oba, estamos aqui mais uma vez no On Video Studio do amigo Mário Neto para a gravação de mais um episódio do Longevidade Cast. Estou aqui com o Arnaldo, parceiro do projeto, muita alegria. E hoje nós vamos ter um episódio legal, até o episódio número 10, inclusive. Esse será o episódio número 10 dessa temporada. Temos uma convidada muito especial, uma médica que tem muito para falar para você aí. Fique bem atento, você vai ver. Ela é uma mineira radicada aqui em Brasília, já atua profissionalmente aqui há mais de 10 anos. E tem muita novidade, ela tem coisa interessante. A gente já trocou umas ideias aí, já sabe muito da atuação profissional, terapêutica dela e tal. E aí é legal. Trata-se da doutora Priscila Proença. Ela é pós-graduada em nutrologia, pós-graduação em endocrinologia e metabologia. Eu não vou citar as universidades para não alongar mais. Ela é pós-graduanda em saúde mental integrativa, tem extensão em diabetes, distúrbios da tireoide, extensão em medicina do estilo de vida, pela Harvard. Inclusive esse é um tema que muito especial, a gente já mencionou aqui várias vezes, como é tão importante isso para essa abordagem da longevidade, da vida do bem-estar e tal, da vida, o envelhecimento saudável e tal. Então essa é uma linha bem interessante que a gente tem se debruçado sobre ela também. A doutora Priscila ainda tem extensão em medicina da obesidade e é membro da European Lifestyle Medicine Organization, né? Arnaldo aí vai continuar falando mais um pouco da atuação da doutora Priscila, né? Belo currículo, viu, Priscila? Muito bom. Mas eu queria falar um pouquinho da sua atuação em Brasília. Eu sei que você, posso chamar de você, e é diretora técnica e também médica na Sense Clinic Spa, que faz uma abordagem, um conceito integrativo, não só da medicina, como de práticas complementares integrativas e também de spa. E vocês desenvolveram, pelo que você já nos adiantou, um novo conceito, que é de metodologia, método integral health. E eu vou só ler aqui rapidamente para deixar você falar, que é o que é esse método integral. Ele faz avaliação integral do corpo, mente e comportamento, e que tem como pilares o equilíbrio alimentar, o movimento, o sono reparador, é muito importante, gerenciamento do estresse e ansiedade, equilíbrio metabólico, hormonal e autoconhecimento. Olha aí. Então, a clínica oferece terapias integrativas complementares, como acupuntura, meditação, olha só, aromaterapia, psicoterapia, massoterapia, agregando tratamentos injetáveis e tratamentos via implantes. Portanto, há uma grande, vamos dizer assim, variedade vamos dizer assim, de técnicas, procedimentos, e com certeza isso aí vê o ser humano de uma maneira mais integral. Então, gostaria de te ouvir se faltou alguma coisa para complementar essa sua Eu também, antes, introdução. eu quero agradecer, né, a sua presença também. E aí sua disponibilidade e tal, sei que a agenda é difícil, mas você concedeu isso para nós. Eu acho que o público vai ficar muito agradecido também a você. Então, passa a palavra aqui. Fique à vontade para complementar essa apresentação inicial, para depois a gente entrar no bate-bola propriamente dito, com algumas Sim, questões, tá? vamos lá, né? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite. Eu tenho acompanhado, né, os vídeos do Longevidade Cast e estou apaixonada, né? Eu sempre estudei muito sobre longevidade, né? Porque eu costumo dizer que a gente já nasce envelhecendo, né? Então, é um assunto que me interessa e estou muito, muito feliz. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui, né, desse currículo. Acho que falou um pouco, né, das minhas principais formações. E, assim, para eu explicar um pouquinho, né, por que que eu me envolvi em várias áreas da medicina e não escolhi somente uma área, porque quando eu me formei, eu tive muito interesse em conhecer o máximo do ser humano, para poder ajudar como médica, né. Então eu comecei, pelo que eu julguei ser mais básico, né, que seria o funcionamento, o metabolismo, né, a parte da endocrinologia. E aí depois fui avançando em outros conhecimentos, né, a nutrologia
também uma área muito importante para todo mundo, a nutrologia se aplica a todos, né? E aí avancei um pouco mais, né, na medicina do estilo de vida pela Harvard, e ali eu tive um marco, né, na minha carreira, foi na época da pandemia, e ali a pandemia ela mostrou muito pra gente, né, o impacto, né, do nosso estilo de vida, das nossas relações sociais, da nossa saúde mental e física, né. E aí naquele momento eu estava abrindo a clínica, né, durante a pandemia, e ali foi quando eu criei essa metodologia de trabalho que se chama Integral Health, que nada mais é do que olhar o paciente como um todo. E por quê? Porque corpo, mente estão conectados. E o comportamento, ele vai influenciar nessa saúde física e mental. Então, somos o resultado, né, da interação do corpo, da mente, das nossas emoções, pensamentos e dos nossos hábitos. Então, foi assim que surgiu e é assim que eu trabalho hoje com os meus pacientes, independente das queixas, né, que ele vai chegar até mim, eu aplico essa metodologia, que possivelmente a gente consegue trabalhar com todo tipo de queixa. Porque a exceção, e é controverso, das doenças infecto-contagiosas, todas as outras, a gente tem componentes emocionais, mentais e comportamentais. Uhum. Beleza, tá bom. Muito bem, Nossa. olha só. Tendo uma visão holística, lembra um pouco, eu até já disse isso aqui em outros episódios, a visão original de Hipócrates, que é o pai da medicina, que ele falava que não tinha que tratar a doença, e sim o doente, na verdade, para tratar o ser humano, né? Não exatamente Perfeito. o doente, né? Então, essa visão integral holística é como se fosse um resgate, porque a medicina caminhou ao longo de um tempo aí muito voltada para a doença, e a farmacologia, a indústria, ela é muito poderosa nesse lado, né? Tratando a Sim. doença, né? Então, parabéns já por essa veia que Obrigada. está sendo, vamos dizer assim, explorada por você, né? Mas com relação à alimentação, né? O que é tão importante para o pós-60 e como que faz para equilibrar a parte das proteínas, dos carboidratos, as gorduras e até fibras, se isso tem alguma particularidade para a turma mais, vamos dizer assim, mais longeva? Ok. Pois é, alimentação é o primeiro pilar, né, do nosso método, né, não há dúvidas, né, do quanto é importante, é a nossa principal fonte de combustível, de nutrientes, então a gente sabe que não há saúde sem uma alimentação equilibrada. Mas existem muitas dúvidas, né, em relação porque existem muitos estudos sobre isso é bom agora, isso não é bom, mas a gente tem algumas, vamos dizer assim, verdades que a gente pode assegurar que tais alimentos, que tal quantidade não é saudável, né, não só para o paciente mais longevo, mas também, enfim, toda a população. A gente vê um problema recorrente na população 60 mais, que é a baixa ingestão de proteína, tá. Na verdade, a população em si tem uma dificuldade com a ingestão de proteína. Acontece que o paciente 60 mais, ele precisa ainda mais, tá. Bom, o que que é a proteína, né? Esse grupo, né, alimentar, ele é a principal fonte de aminoácido que vai compor a maior parte dos nossos tecidos. Então, depois da água, o que a gente tem mais abundante no corpo chama-se proteína, tecido proteico, tá? Então, esse é o principal macronutriente que eu tenho que consumir. Mas hoje houve uma inversão. As pessoas consomem mais carboidrato. Só que, paralelamente, ele tem menos movimento, ele não tem tanto gasto, então sobra. Então a gente tem uma pandemia de sobrepeso. Quando a gente não tem o ganho de peso, a gente vai ter outras doenças decorrente desse excesso de carboidratos e da falta de proteínas junto com o sedentarismo, tá? Então o meu alerta principal é em relação à proteína. Então vamos colocar aqui, mas em termos práticos, o que seria uma quantidade de proteína razoável? Existe um cálculo para isso, tá? Claro que vai variar de paciente para paciente, nível de atividade física, peso corporal, mas em média a gente precisa de pelo menos 1,2 vezes o peso do paciente de proteína durante o dia. Então vamos colocar aqui um adulto,
de 70 quilos, ele vai precisar mais ou menos de 80 gramas, pelo menos, 80 a 100 gramas de proteína por dia. Legal. Isso é difícil de bater. Uhum. Vamos colocar aqui na vida real? Então, um bife médio tem 25 gramas de proteína. Agora eu fiquei preocupado, porque tem 90 quilos. Isso Pois é é. muito gato, mas não para de ser. Exato. Então, um bife em média, tem 25 gramas. Se eu consumo um bife no almoço e um no jantar, eu consumi metade da minha meta, 50. E as outras? Sim. E aí, café da manhã, tá? Eu como ovos no café da manhã. Um ovo médio tem, em média, 6 gramas de proteína. Então, se eu Certo. consumo aí 3 ovos, 18, vamos arredondar para 20 gramas, eu ainda não bati a meta de proteína. Mesmo Isso comendo um bife consumindo e 3 ovos. 2 bifes por dia, mais 3 ovos no café da manhã. Eu ainda não bati minha meta de proteína. Estão conseguindo entender que é difícil? É. Então, tem que ter essa educação, essa conscientização que o principal macro não é a gordura nem o carboidrato, é a proteína. O meu foco é ali, né? E trocar, inverter o carboidrato. Vamos por aí. Deixa eu já elementos. perguntar o lado bem prático. Você fale para mim que a dúvida é minha, né? Onde é que, tirando a parte de carne, essa proteína mais animal que a gente sabe que está lá, carne, frango, não sei o que você for comer. Tirando isso, né? Onde mais que eu posso encontrar proteína para que eu possa me aproximar mais da necessidade? E vou complementar também, que você aproveita e já responde tudo, Priscila. Por exemplo, hoje está muito em moda esses suplementos chamados whey protein, né? Estão por aí, disponível para todo mundo. Aí fala lá que tem a quantidade de proteína ali e tal. Aquilo, isso realmente vale, a gente pode se valer disso e tal. O que mais? O fato é isso. O que mais para a gente ir cumprindo a meta da proteína, até porque a gente não quer perder músculo, etc, etc, sabe que isso é muito Perfeito. importante, né? Exato. Então, essa questão da baixa ingesta de proteína é quase cultural, né? Porque a industrialização, ela colocou o carboidrato como principal, porque surgiram as indústrias de carboidratos. Mas, o que que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: nós nascemos para consumir proteína, isso é um fato. A gente foi perdendo isso. Acontece que a principal fonte de proteína é a proteína animal. Animal. É a principal. Mas nós temos alguns grupos vegetais que têm uma quantidade razoável, nunca será como uma proteína animal, mas tem e vai ajudar a gente a complementar aí junto com a Isso. proteína animal. Os Sim. principais vegetais hoje proteicos são as leguminosas: lentilha, grão de bico, feijão, tá? Então, todas elas, ela tem uma quantidade ali de 25 a 30% de proteína nela. Uma parte é carboidrato e uma parte é proteína. Não podemos esquecer, não é tudo proteína, Tá tá? certo. Então, o ideal realmente é a gente olhar, ir num profissional para ajudar a gente a elaborar. Na dúvida, a gente elabora, tá? Essa dieta de vida que a gente chama do paciente, para ele ter uma noção do que ele precisa ingerir. Mas, então, assim, só para a gente recapitular, o vegetal ele tem, não é a quantidade, para eu abater a meta de, por exemplo, 25 gramas de carne, eu teria que consumir muito grão de bico. E isso pode, às vezes, até passar a minha meta de carboidrato. Então, é complementar, tá? Respondi a dúvida? Não, respondeu. Mas aí, já aproveitando, e se a pessoa está descumprindo, não está comendo adequadamente proteína, onde Aí é que vai entra o o sofrimento suplemento. maior? Perda de músculo e mais o quê? É, Mais que estrago provoca na pessoa? deixa eu falar um pouquinho do suplemento, né? Porque é aí que Sim, ele entra. sim. Aquele Antes suplemento. de te responder, então, por causa dessa dificuldade, a gente Sim. tem hoje os suplementos, né? Ou complementos, na verdade é Os complemento. whey protein, Porque né, eu por não exemplo. consegui bater pela alimentação, eu posso, né, ter ali o uso do suplemento ou complemento. São alimentos, tá? O whey protein, por mais que seja a galera aí da academia que mais consome, ali a gente Isso. tá falando de comida, é um alimento em pó, tá? Então, desde que eu escolha uma marca idônea, enfim, e seja só aquele produto, eu tô consumindo alimento em pó, tá? Isso é o mais importante e muito válido, e hoje é o que, assim, a gente recomenda. Geralmente, a gente sempre coloca uma parte desse consumo via suplemento para facilitar a nossa vida, tá?
Sua outra pergunta, Não, aí se não está consumindo a proteína, vai ter algum estrago, né? Organicamente, metabolicamente, vai sentir falta, o organismo vai sentir falta, não é sim, isso? hoje, bom, o que que a gente pode falar assim, qual é o tecido mais nobre que a gente tem no corpo? Chama-se tecido proteico, por várias razões, né? É o principal tecido estrutural, né? Junto com os ossos e articulações. Então, ele é o que está em maior quantidade no corpo e ele é o tecido responsável pelo tal do meu metabolismo. Quando eu falo, meu metabolismo é baixo ou é ruim, eu estou falando de músculo. Quanto mais músculo eu tenho, melhor metabolismo. Porque ele é muito ativo. Para manter uma musculatura, eu preciso de energia, eu preciso, tá? Então, bom, ele é feito de quê? De aminoácidos, né? Então, para eu manter toda essa nobreza, eu preciso consumir fontes de proteína que vai virar aminoácido para conseguir manter isso daqui. No mínimo manter. Porque massa muscular, a gente no mínimo precisa manter. Mas o ideal é sempre a gente ter uma reserva. Porque depois dos 60, o que que acontece? O catabolismo intensifica. Porque intensifica os processos inflamatórios e de oxidação. Então, a perda de massa muscular, ela se intensifica e aí acontece algo que é muito comum, que se chama sarcopenia. Então, o que que é a sarcopenia? É a doença, né, da diminuição da massa muscular, que acompanha também o quê? Uma fragilidade, né, e uma dificuldade em executar atividades físicas. Não só atividade, né, exercício, mas tudo. Subir uma escada, ajoelhar, né? Então, a sarcopenia hoje é um grande desafio entre os idosos e as principais causas da sarcopenia é a baixa ingestão de proteína, a falta do exercício físico, porque é o exercício físico que faz o estímulo tanto para manter quanto para fazer novos tecidos musculares, Fortalecimento, né? fortalecimento, e o terceiro fator é o desequilíbrio hormonal. Então, sem hormônio, eu perco mais massa muscular. A gente tem um hormônio fundamental para isso que se chama testosterona, A né? gente vai falar mais sobre esse episódio aí, sobre hormônio, né? A gente vai precisar explorar mais um pouquinho, porque é imenso a área Exatamente. de formação, mas assim, Eu acho que vocês conseguiram entender, e eu acho que o nosso espectador também, o quanto essa proteína é fundamental. É nobre. Eu preciso, primeiro, preciso bater minha meta de proteína, aí depois eu acrescento a gordura, o carboidrato. doutora, aproveita aí. E porque já que a gente falou dos componentes, né? Carboidrato, proteína e tal, falando, por que que não deve abusar do carboidrato? Então, quais são os riscos aí? Então, já aproveita logo, já dá também, né? Fala logo Isso. sobre isso. E aí, né, carboidrato é vilão? Não é. Não que o carboidrato seja um vilão. Isso tá errado. É que, na verdade, mudou o tipo de carboidrato consumido pela maioria das pessoas e a quantidade junto com o sedentarismo. O que que é carboidrato? A nossa principal fonte de energia. Principal é porque é a mais fácil do corpo. Eu como, eu começo a digestão na boca, ali já fez ATP para usar ela. O que que acontece? Lá atrás, a gente movimentava mais. Aí eu tô falando do homem primitivo, né? É. Então a comida era escassa. Então eu tinha que andar, tinha que caçar. A agricultura era precária, não tinha força, né? supermercado, Fazer tinha que muita fazer. força. Então era muito exercício. Ali eu tinha que comer mais fontes de energia rápida, tá? O que que acontece? Com a industrialização, né, e a vida moderna, o que que foi acontecendo? A gente foi fazendo menos movimento, menos exercício, aí eu já tô entrando no pilar do movimento, né? Certo. Menos exercícios, e aí veio a industrialização fazendo vários produtos alimentícios à base de quê, principalmente? Farinha branca, açúcar e gordura ruim, gordura trans. Só que a gente se encantou com aquela facilidade, né? Década de 80, nossa, era um auge, né? De salgadinhos. A E o crocância. pão. Acho que foi nessa época o pão francês surgiu, e aí ficou tudo fácil. Só que a gente se perdeu um pouco. Porque a gente parou de consumir o carboidrato ideal, que é o complexo, o integral, porque ele tem fibra. Uhum. E a gente passou a consumir mais o carboidrato refinado, que não tem fibra, que faz várias repercussões negativas no nosso corpo, tá? Então, carboidrato complexo, eu tenho fibra.
É aquela farinha integral. Um feijão é um carboidrato complexo, porque ele tem até, inclusive, uma proteína, mas ele tem muita fibra. Arroz integral é diferente de um arroz comum, porque ele tem fibra. Ah, porque ele tem fibra. Faz toda a diferença. O que carboidrato libera pra gente? Glicose. Isso. Só que a glicose liberada rapidamente e em grande quantidade é altamente deletério para o nosso corpo. Inflama e oxida o nosso corpo. E o que a fibra faz? Segura a glicose, vai devagarzinho, não vai rápido. Só que a gente faz o contrário, são bombas de glicose no nosso corpo. Então, uma das doenças que a gente conhece hoje, né, que é uma doença alimentar, é o diabetes. Diabetes é uma doença da alimentação errada. Excesso de consumo de açúcar e carboidrato refinado. Então, o meu organismo ele tem uma defesa para esse controle da glicose. Então, glicose alta, ele produz insulina para pegar essa glicose e jogar em algum lugar, porque no sangue ela é tóxica. E no sangue ela vai para qualquer lugar. Por isso que o diabetes é uma doença que vai fazer alteração no corpo todo, porque o corpo todo passa sangue tóxico com excesso de glicose, né? Então, ali, a gente vai, o quê? Ter um mecanismo de defesa, insulina controla a glicose, mas isso tem um limite. Tem uma hora que o corpo não dá conta. Aí é que eu abro a doença, né? Aí eu tenho o quê? O diabetes. O corpo sozinho não dá conta mais de controlar esse nível de glicose no sangue. Aí eu entro com medicamento. Mas o principal tratamento é o quê, gente? Se é uma doença da alimentação? É mudar a alimentação. Estilo de alimentação. E o carboidrato e o açúcar são os principais vilões. Então, assim, voltando, né? Carboidrato em si não é vilão, desde que seja carboidratos integrais na quantidade correta que eu preciso, né? Então, a gente já falou aí da importância, vamos repassando até para ficar na cabeça de todo mundo, né? Pois é, a importância de proteína, o carboidrato que é importante, mas também é importante até para contrabalançar as fibras, né? Por exemplo, a gente ter consciência da importância do consumo de fibra, né? Porque tudo Perfeito. isso vai fazendo uma dinâmica, assim, um equilíbrio, né? Dietético, Saudável. né? Saudável, né? Eu Saudável. acho que é por aí, né? Exatamente. Então, eu vou consumir, sim, uma parte de carboidrato. Esse carboidrato ele precisa ser complexo. Complexo é quando ele tem a fibra. Eu tenho que evitar o pão branco. O pão, se eu consumo, é o pão de fermentação natural. Porque ele naturalmente, natural, feito com farinha integral. Isso é importante. Então, quanto mais integral, melhor. E o pão de fermentação natural é curioso, né? Interessante a gente saber que ele tem probióticos, porque ele é feito a partir de uma fermentação viva, né? Isso é outra. Isso, então, hoje, qual o melhor pão para a gente consumir? Pão de uma farinha boa, integral e pão de fermentação natural. Tá bom? Pô, legal, legal. Ok. Isso, Muito bem, essa parte de nutrição olha aí é aí. tão fundamental e você colocou como primeiro tópico, né? Vamos dizer assim, a gente dizem que nós somos o que comemos, né? É uma expressão curiosa, né? E verdadeira. E verdadeira, né? Sábia. Se a gente já tem uma alimentação inadequada, a gente já começou perdendo. começou errado, já está perdendo de 2-0 antes de saldo. começar o jogo. Perfeito. Mas com relação ao exercício, já que falei em jogo, em relação a exercícios, por exemplo, após os 60, a gente sabe que, na verdade, após os 60 não, exercício é a vida toda, né? Mas após determinada idade, se torna, assim, muito mais importante. O que você recomendaria em termos de exercício, até fazendo um pouco de prevenção em relação a riscos, né? Quebrar perna, coisas assim mais violentas e tal. Sim. Exercício físico, né? Todo mundo tem que fazer. Nós não nascemos para não estar em movimento. Então, qualquer exercício físico é bom em qualquer idade. Mas a gente está querendo saber, assim, qual seria o mais eficiente, o mais recomendado? A atividade de resistência. Qual é a atividade de resistência? É aquela que eu aplico uma força contrária, para eu fazer mais mobilização, movimentação de músculo. Músculo não é o que eu tenho mais abundante aqui no corpo depois da água? Então, o exercício que vai mais favorecer o meu metabolismo como um todo é o que vai mexer mais nessa parte grande, que são os músculos. Certo? Bom, a atividade de resistência pode ser a musculação, pode ser uma atividade funcional, né, que a gente chama. O Pilates é considerado uma atividade de resistência, porém, ela tem um foco maior na parte de consciência corporal e também de equilíbrio
equilíbrio, consciência corporal e a parte articular. Ou seja, é muito bom para o meu alongamento, para eu não atrofiar, para não sentir dores articulares, Exato. tá? E o exercício cardiorrespiratório, ele é importante para o meu condicionamento cardiovascular, para que eu consiga subir uma escada sem cansar. Ele também faz modulação de neurohormônios, né? Serotonina. Todos os exercícios fazem. Todos os exercícios são bons para a mente, tá? Mas e aí, doutora, você falou dos 3. O cenário perfeito é você fazer uma variação dos 3. Legal, né? Então, um dia eu faço uma caminhada, né? Porque a gente tem que ter cuidado também com as nossas articulações. Então, o paciente 60 mais, ele tem uma prioridade, poupar a articulação. Eu não posso fazer exercícios de alto impacto. Não Perfeito. posso, não preciso, né? Então, uma caminhada ali num ritmo que não sobrecarregue, Isso. tá? E outro dia ele faz a musculação, né? De acordo com a sua capacidade, com auxílio, enfim. Orientado, né? Outro dia ele faz um pilates. Isso seria o cenário perfeito. Mas, doutora, se fosse para eu escolher um, eu só quero fazer 3 vezes por semana. Musculação. Um dia de musculação eleva tanto o meu metabolismo que eu posso ficar até 2 dias. Eu posso, sem fazer, porque meu metabolismo eleva até 48 horas depois. Ou seja, um dia vale por 2, tá? Enquanto que qualquer aeróbico não passa de 17 horas. É, Então, olha como é benéfico. Ou seja, doutora, eu não gosto de exercício e tal, não quero fazer todo dia. 3 vezes por semana, 35 a 45 minutos de uma atividade de resistência. O corpo já vai responder super bem. Tá bom? tá bom. Vamos. Temos que Ok. rever a nossa programação semanal, viu? Mas eu estou permanentemente nisso, porque eu gosto de tudo que você falou aí, eu procuro praticar, né? Principalmente. Sim. Então é isso. Então tenho consciência, e aí é só questão da gente ter inteligência de conseguir priorizar, de conseguir encaixar nas demandas diárias e tal. Esse é o desafio. Agora eu Mas a tenho gente- conhecimento, né? Agora é só aplicar isso daí. Claro. Que, aliás, é o mais difícil, hein? É. A gente sabe grande parte dessas coisas importantes e fundamentais Exato. para o envelhecimento saudável, só que a gente aplica parcialmente algumas e outras não aplica de jeito nenhum, né? Esse é o grande problema. Inclusive na área, vamos dizer assim, psicoterapêutica, a gente vê muita pessoa sabe o que precisa fazer, sabe que está consciente, que está repetindo um padrão e está fazendo a mesma coisa. Ou seja, o conhecimento é importante, mas não é suficiente. Exato. Precisa da ação. Da ação. Você- E por quê, né? Por Aí o cérebro ele não ajuda. Por quê? Quando a gente vai estudar sobre hábito, né? Por que eu estou propondo aqui? Que você mude esse hábito aí. Você tem um hábito de fazer tal exercício, você vai colocar os outros 2 e isso é um novo hábito, concorda? Só que o cérebro, ele tem uma resistência, porque vai tirar da zona de conforto. Exato. Então, a gente sempre vai ter dificuldade. Nunca será fácil a gente introduzir um novo hábito. Porque o nosso cérebro, ele quer zona de conforto, tá certo? Então, a gente tem que realmente ir contra isso. E a melhor metodologia que a gente tem para introduzir um novo hábito é começar pequeno. Enganando o seu cérebro. Não vai ser muito ruim, não. Vai ser tranquilo. Então, assim, não faça exercício físico. Não vai 5 dias na primeira semana, durante 1 hora. Começa com 2 vezes por semana, vai durante 20 minutos. E aí você vai progressivamente. Você não pode ficar muito desconfortável. Porque senão o que acontece? Você desiste. Com certeza. Né? Porque nós somos também programados para ter recompensa, né? Então, a Justamente. figura da recompensa é fundamental, né? Então, É. quando não há recompensa, você acha que está pagando alguma coisa, está pagando Uma um indulgência. sacrifício, e aí desestimula, a pessoa desprograma. Então, Perfeito. Então, assim, é um macete. Comece pequeno. Você vai longe com isso. Não começa intenso, não. mas doutora, Porque vai vamos mudar um desistir. pouquinho, né? Vamos mudar só um pouquinho de área, mas claro que é tudo complementar aqui. E tudo dentro do seu, inclusive que a gente da sua linha de atuação que a gente sabe. A questão do sono. Pronto, sabe-se, é notória a importância do sono. Beleza, tá. Então, por que mesmo é importante e como é que eu sei que eu tenho um sono reparador? Pronto. O sono, nosso terceiro pilar, né, do método. Então, qualquer paciente que senta no meu consultório, a gente vai fazer avaliação de sono, né? O sono,
vamos dizer assim, é um item importantíssimo para a nossa saúde. Mais do que a gente imagina, né? É durante o sono que eu reparo o meu corpo do dia que passou e preparo o meu corpo para o dia seguinte. Quando eu falo reparação, ali eu tô falando de reparação de tecidos, reparação celular. Se acontece uma displasia, o nosso corpo tem mecanismos de defesa, é à noite principalmente que ele vai fazer isso. É à noite que eu vou produzir fatores de imunidade, né? E hoje a gente sabe que imunidade não é só para Covid e para dengue, não. A gente sabe que as doenças crônicas também têm componente de imunidade relacionado, porque nosso sistema de defesa é para tudo, é para defender de tudo, tanto do vírus, da bactéria, quanto de um diabetes ou uma hipertensão, né? E é principalmente à noite. Ou seja, se eu não dou suprimento para o meu sistema imune, porque eu não dormi bem, quem sou eu? Totalmente defesa aberta Tá fraco. para qualquer situação, né? Então, o sono, ele precisa ser de qualidade. Além de dormir as horas suficientes, isso é individual. Uhum. Não adianta eu falar assim, é 7 horas, é 6, é 8. É individual, mas existe uma média. A média é 8 horas. Uma média, tá? Tem gente que vai ficar bem com 6, tem gente que vai precisar de 9, Exato. tá? Então, ninguém tem que olhar para o outro, não, você tá dormindo pouco, tá dormindo muito. Ele tem que saber porque ele precisa atender 3 critérios. Não, grosseiramente falando, quando que eu vou achar, né? Eu durmo bem, vou pensar em dormir bem quando? Primeiro, eu não demoro a iniciar o sono. Uhum. Eu não demoro a iniciar o sono. Primeiro indicador, né? Primeiro indicador. Não demoro. Então, passou de meia hora, isso já é um problema, tá certo? Até meia hora, tudo bem. Segundo ponto, eu não acordo à noite. Eu não posso despertar à noite. Eu não devo despertar à noite. Ah, mas é para fazer xixi, depois eu volto. Não, você interrompeu ali o seu sono, o seu ciclo. Se estiver no REM, então, babou tudo, né? Então, isso é importante, porque muitas pessoas, e aí eu vou abrir um parênteses para explicar, porque eu acho isso quase uma utilidade pública. Pessoas bebem muita água à noite. E aí acorda para fazer xixi. Não, à noite não é para beber água. A água é para beber muito durante o dia. Passou ali das 18 horas, se eu bebi muita água durante o dia, não tem problema, eu vou reduzir. Eu não posso acordar para fazer xixi. Tudo é para um bom sono. Compromete o processo do sono. Compromete. E por último, pela manhã, quando eu acordo, eu tenho que sentir que eu estou descansado. Que eu tenho energia. Uhum. Se eu acordar cansado, arrastado, não dormiu bem. Você pode até ter conseguido os 2 primeiros pontos. Se você não acordou bem, não dormiu. Alguma coisa aconteceu ali. Não foi um sono de qualidade. Não foi. E aí, se você, né, viu que você apresenta alguma dificuldade nesses pontos, aí você vai procurar um profissional para te ajudar. É preciso dormir bem, Tá. né? Entendi. Tá? Muito bom. Muito bem. Bom, Como é que eu vou ter que mudar muita Não, um coisa, viu? detalhe aqui que eu acho válido, né, do sono ainda, é que na senilidade, naturalmente a gente vai ter o envelhecimento do centro do sono. Envelhece tudo, não envelhece? Lá dentro envelhece também. E então o idoso, uma das doenças mais prevalentes após os 60 anos é a insônia, pelo envelhecimento natural e hoje em dia por outras condições que a gente tem também associadas, Uhum. né, que é a ansiedade, às vezes a depressão, tá? Então o idoso é um grupo de risco para a insônia, pelo envelhecimento, e aí tem o centro do sono e tem a questão também da melatonina. Porque a melatonina, ela é produzida por uma glândula que chama-se pineal. A partir dos 35 anos de idade, essa glândula vai calcificando e passa a não produzir mais esse neurohormônio tão importante. É, né? E vai ficando pior. Então, a melatonina é um neurohormônio que a gente sempre vai precisar repor. Agora, as quantidades são individualizadas. Eu vejo muita gente usando doses muito altas de melatonina e isso está completamente errado. É importante a gente falar também que melatonina não é uma suplementação que a gente faz para dormir. Sim. Se a As pessoas melatonina associam gerar sempre, né? sono, isso é um efeito colateral de excesso de melatonina. E esse é o erro mais comum. Eu vejo pessoas utilizando 5 gramas de melatonina, 10, Isso. para dormir, para induzir sono. Tá errado.
Melatonina é o hormônio que eu produzo quando eu durmo bem. Se eu não durmo bem ou tenho minha glândula calcificada, não produzo, aí eu reponho. E ela vai agir principalmente, quando que a gente vai sentir o benefício da melatonina? No dia seguinte. De uma noite mal dormida, quando eu suplemento melatonina, ele me ajuda a não ficar tão cansado, tão mal-humorado. Sim, Conseguiram entender esse aspecto da melatonina? sim. Tem a medida adequada ou cada pessoa tem uma necessidade? Tem uma, mas em média, por exemplo, 35 anos, 0,2 miligramas. 40 anos, meio. A partir dos 50, meio a 1. A partir dos 70, 1. Você entendeu que não passa, geralmente, de 3 miligramas. E esses remédios que vendem aí, eu já vi, batelado na mão de Deus e o mundo, é 3. Não passa. De 3. Não. O que mais tem aí de comprimido, né? Isso. As pessoas fazendo. Porque elas querem Indiscriminado, atingir o efeito colateral, que é gerar Já sono. vi de 5. Então, melatonina não é para tratar insônia. Mas eu devo suplementar se eu tenho insônia, porque, obviamente, se eu tenho insônia, eu não produzi ela e ela vai fazer Mas, doutor, falta. agora nós vamos entrar na área que eu acho que é uma área fundamental, importantíssima, e eu creio que um grande percentual da população saiba pouco, talvez não tenha um adequado cuidado de buscar. É a sua área, sei que você é craque nisso. E, Arnaldo, vamos tentar explorar um pouco a questão dos hormônios, né? Sim. Porque ela falou, ela estava falando ali a questão da melatonina e tal. Mas é um segmento grande, né? Eu só queria, eu como um leigo, mais estudioso, curioso e tal, até porque até porque o Longevidade Cast serve para quê? Aí a gente fala, para quê? Orientar as pessoas, levar informação, para as pessoas vivam bem, envelheçam bem, tenham qualidade de vida, etc, etc. Isso passa, a gente sabe que necessariamente está chamando aí por trás disso a atuação de hormônios. E aí a gente sabe também, pelo que a gente tudo vem lendo, vem ouvindo de especialistas e tal, existem hormônios, que são hormônios naturais, metabólicos, essas coisas que, vai lá, aí você já falou de alguns, aí tem questão de melatonina, falou de melatonina. Aí falou de aquele para força que você precisa muito, que é a testosterona e tal. Isso falou uma passada. Mas sabe que existem outros mais sutis, mas que têm uma importância grande, talvez as pessoas não se deem conta. Aquele chamado hormônio do bem-estar, hormônio que as pessoas chamam de hormônio, né? A gente já Sim. sabe que não é bem hormônio, hormônio da felicidade e tal, tem lá endorfina, serotonina e tal. Então, essa linha aí eu queria, então, puxar aqui, não sei, o Arnaldo pode complementar, mas queria entender como é que isso é importante, por que que as pessoas deviam atentar para isso e por que que, eventualmente, as pessoas até nem se dão conta, porque, por exemplo, eu tiro por mim, em condições regulares, nos exames periódicos, nos exames normais, esses exames, esses hormônios não são medidos. Eu nunca vi medição minha, olha que eu faço Sim. exame periódico a vida toda, nunca Sim. vi medição minha desses hormônios. Por que que não é feito? Se esse negócio é importante para que a pessoa tenha uma sensação boa, de bem-estar, etc e tal. Então, queria ouvir, não sei, Arnaldo, se você... É basicamente isso, uma curiosidade. Por que que quando a gente faz exame periódico, né, isso que ele estava colocando, isso não vem à tona, ou se isso é apenas algo complementar, se necessário, dependendo de cada situação? Pronto. Na verdade, sim, são hormônios, são os neuro-hormônios. Então, a gente tem, assim, a classe dos hormônios sexuais, né, que inclui a testosterona, e os neuro-hormônios, que é a serotonina, a dopamina, o GABA, a noradrenalina, são neuro-hormônios. Tem a Bom, ocitocina, que se fala tanto hoje. perfeito, ocitocina, outro neuro-hormônio muito importante. São os hormônios a neuroquímica do bem-estar. Porque o bem-estar, a saúde mental e emocional, ela não é só o meu pensamento. Eu tenho uma neuroquímica que regula também. Elas são, vamos dizer assim, elas atuam sinergicamente, tá certo? Por que que a gente não mensura? Porque não temos métodos eficientes. Né? Basicamente é isso, tá? Não é que não é importante, mas não temos métodos eficientes. Quando a gente vai dosar serotonina no sangue, eu tô vendo um retrato ali de um momento que pode dar um resultado que não é a realidade, por exemplo. Serotonina cerebral é um nível, no sangue é outro, então não é prático pra gente pedir esses hormônios via sangue ou qualquer outro método até hoje, né? A medicina tá avançando, mas hoje a gente não faz exame para isso.
O exame, para a gente ver a alteração de neurohormônio, é um exame clínico, né? Hoje eu criei um exame, uma metodologia, que é um questionário, né, de avaliação clínica de neurohormônios, de neurotransmissores. Então, a gente vai buscar ali quais são os efeitos ou as sensações relativas àquele neurohormônio, por exemplo, serotonina. A gente vai fazer um questionário clínico e a gente vai fazer uma pontuação. No final, a gente tem um resultado. E a gente consegue fazer uma mensuração clínica de uma deficiência leve, moderada, intensa ou não. Esse neurotransmissor parece estar normal em você, né? O interessante é porque, como a gente na medicina a gente fala, né? A clínica é mandatória. Então, o exame clínico, ele é muito fidedigno e confiável, né? Então, Ele é isso que a gente soberano, tem. então? Soberano. Soberano. E não há dúvidas, né? Desde que a gente faça uma boa avaliação. Agora, é importante olhar, assim, a maioria dos profissionais não vão talvez fazer um teste específico como este, com o score, mas ele vai ter, às vezes, né, já vamos dizer, uma vivência clínica que ele vai saber. O que você está falando aqui é uma deficiência de serotonina. Eu tenho uma alteração de humor, eu tenho comer emocional, eu fico buscando carboidrato, eu tô mais apático. Então, a gente tem as características e a gente sabe. Deficiência de serotonina. Né? Outro neurohormônio, a dopamina, né? Que hoje tem se falado muito, né? Então, o paciente, ele tem baixa energia, ele tá com problema de memória e várias outras, né? Então, assim, não são 3 perguntas, são várias pra gente dizer, não, aquilo é da dopamina, da baixa de dopamina, né? Então, é mais uma ferramenta de screening de saúde, né? Esse teste que a gente faz. Então, eu costumo dizer que, assim, pra gente entender um pouquinho do papel e da importância dos hormônios, tanto os hormônios sexuais quanto os neurohormônios, a gente tem que entender. Eu costumo dizer assim, nós somos formados por várias orquestras, tá certo? E os hormônios são os maestros. Agora imagina se eu não tenho um maestro adequado naquela orquestra ou suficiente, a orquestra está sem maestro. Pode até sair um show, mas não vai sair como seria com um maestro, né? Então, eu digo que a base, né, as moléculas bases do nosso funcionamento são os hormônios, tanto os neurohormônios quanto os hormônios sexuais, e eles têm interação entre si. Então, a mulher, por exemplo, quando ela está na menopausa, né? Quando ela entra em menopausa, 80% delas vão evoluir com depressão e ansiedade. Por quê? Porque o estradiol, que está baixo, tem conexão com a minha serotonina. Então, sem estradiol, eu também baixo serotonina. Então, tá tudo conectado, né? E aí, a gente falando um pouquinho, né, dessa parte aí do desequilíbrio hormonal, principalmente com a senilidade, que a gente vai ver principalmente nas mulheres, né? Porque a mulher tem um marco ali, a menopausa. Porque ali, menopausa, pausou tudo, não tem nada, não tem nem 1%. Né? Ali a gente não tem nenhum hormônio do tipo estradiol. Alguns já vão descer também a progesterona e a testosterona já caiu mais de 50%. Tem que entrar reposição aí. Tem que entrar. Mas por que eu tenho que fazer reposição hormonal se antes a minha avó não fez, a minha mãe? O que acontece? A expectativa de vida mudou. A expectativa de vida da mulher já foi 38 anos. Ou seja, quando ela entrava no climatério, ela já morria. Por que fazer reposição hormonal? Mas hoje, as mulheres, gente, 50 anos, tá no auge da carreira. Cê conseguem ver isso, né? Claro. E aí? Só que aí ela tem muita perda. Ela poderia estar bem melhor se ela fizesse uma reposição hormonal eficiente, com critério, né? E é isso que a gente fala muito. Então, é por isso que a expectativa de vida mudou. Então, as mulheres hoje ainda trabalham até mais tarde, né? Às vezes, inicia novos relacionamentos, precisa de uma libido, precisa de energia. A vida tá continuando. Só que as moléculas mestras, o maestro da orquestra, a orquestra sem maestro. Isso. Não vai funcionar direito. Vale. Né? Então, hoje a gente fala muito entre gente que trabalha muito com a parte hormonal, que a gente tem esse dever dessa conscientização e de fazer essa desmitificação também da questão da terapia hormonal, que antes se achava que podia gerar câncer,
que isso, que aquilo, né? Assim, a ciência já mostrou já pra gente, nós temos estudos muito seguros que embasam nossa conduta de reposição hormonal, que o hormônio, na dose certa, para a pessoa certa que precisa, só tem benefícios, né? Aí, doutora, mas eu queria complementar agora da minha curiosidade mesmo, vamos lá, porque essas questões mais da área sexual, você vai pegar essa coisa da menopausa, e tal, a gente sabe que as mulheres e tal, reposição de hormônio já é comum, já está bem absorvida de certa forma e tá legal. Mas esses outros aí, que são os neuro-hormônios que você mencionou, né? Esse que o pessoal diz que são os hormônios da felicidade, hormônio Hum. do bem-estar. Quando se detecta que há um déficit, né? Se há um déficit é porque, inclusive, que a pessoa não está produzindo, porque a gente sabe que organicamente, metabolicamente, era para estar sendo produzido. Mas vamos imaginar, diagnosticou que há um déficit ali e a pessoa quer estar bem. A pessoa está envelhecendo, está sentindo que as baterias estão todas descarregadas, está perdendo incentivo, perdendo Tem que o, repor o pique. os Pois é. neuro-hormônios. Então ele, poxa, tá bom, aí vai lá. É possível, então, trabalhar essa reposição para isso, mesmo esses que são, assim, você não tem no exame de sangue tão preciso, Perfeito. mas que vocês conseguem diagnosticar que há uma carência. E Sim, aí consegue fazer? Como é conseguimos, que é da isso? mesma forma que a gente faz com os hormônios sexuais. Então, primeiro a gente tem que pensar qual é o nível da deficiência. É leve? Quando é uma deficiência leve, eu vou estimular o comportamento dele para estimular a produção endógena, tá? Quando é uma deficiência moderada, severa, e principalmente quando o paciente está em sofrimento, a gente vai entrar com uma reposição neuroquímica deles, né? E a gente tem, então, os ativos que são precursores, né, desses neurohormônios, e também nós temos as medicações que são as transportadoras, vamos dizer assim. Às vezes a gente usa só o precursor, às Sim. vezes a gente faz uma associação de um com o outro, dependendo da gravidade, né? E assim a gente consegue equilibrar esses neurotransmissores do paciente, tá? Então, geralmente eu faço isso de uma forma muito personalizada. Eu Sim. gosto de manipular de acordo com a necessidade do paciente. Porque às vezes a deficiência dele é de GABA, dopamina e serotonina. Então eu vou fazer uma manipulação para aquilo, às vezes Específico. específica. Às vezes a deficiência do outro é só a serotonina, tá? Então eu gosto de fazer essa personalização, porque quando eu faço assim, eu evito efeitos colaterais nos pacientes, porque a gente sabe que, né, quando eu tô falando de repor neurotransmissor, vocês vão lembrar aí, fluoxetina, sertralina, todos são Sim, medicações que sim, a sim. tentativa é melhorar os efeitos desses neurotransmissores. Mas o que que acontece? Esses medicamentos, eles vão pegar a molécula de serotonina e colocar junto ali da fenda sináptica para ter o efeito positivo. Só que isso aqui não é fisiológico. Então eu posso ter o quê? Efeitos colaterais. Uhum. Então essa classe eu tenho que usar com mais moderação. E eu consigo porque eu tenho o precursor. Eles juntos, eu já tenho o efeito desejado sem o efeito colateral. E Poxa, que sem, por legal. exemplo, às vezes aquele risco que todo paciente tem. Eu vou ficar dependente, eu vou, né? Isso é uma outra história, depois a gente fala sobre um capítulo da história de existe ou não Mas dependência a remédio, mas assim, né, o que que existe? Você ter alguns efeitos, né, dependentes do remédio. Enquanto tá tomando, você vai ter. Tirou o remédio, você não vai ter, né? e Tá? esse tipo de reposição aí, essa área, assim, eu acho que pra gente que está nesse mundo do envelhecimento, e tal, isso para mim me parece de uma relevância fundamental, altíssima. E aí eu, assim, perguntando mais, eh, essa, isso é uma coisa, a medicina vem descobrindo isso, é coisa mais recente, isso é coisa ou já tem muito tempo que já vem atuando nessa área dessas reposições, desses tipos de neuro-hormônios aí? Olha, a psiquiatria, né, é a parte médica que iniciou, né, o tratamento, os estudos, essa parte dos neurotransmissores. Mas agora a gente tem uma nova vertente aí, que é a medicina, mental integrativa, tá? Porque a medicina integrativa, ela vai ter um olhar mais holístico e abrangente, e não só o olhar no tratamento medicamentoso. Certo. Por quê? Esses neurotransmissores, eu consigo estimular eles através do estilo de vida e de determinados comportamentos. Uhum. Um exemplo, paciente com falta de GABA.
como que ele vai se apresentar? É ranzinza, é irritado, não tem paciência. Isso é falta de GABA. Né? Qual que é um método aí comportamental que estimula GABA? Meditação, a yoga. Toda técnica relaxante Sim. vai elevar o meu GABA, porque o GABA é o neurotransmissor do relaxamento, tá? Então, assim, é um ponto. Então, a medicina integrativa vai trabalhar isso. Agora, se ele tá em muito sofrimento, a gente entra também com a reposição química, tá? Para ele sair do sofrimento e depois, obviamente, às vezes, a maioria das vezes a gente retira, ele fica com o comportamento, né? Pois é, então agora você está me levando aqui a entender até melhor essa coisa da abordagem da medicina do estilo de vida, né? Porque aí Perfeito. vai direto na questão dos hábitos, né? E aí você pode até falar mais um pouquinho, porque para mim é, de certa forma, sempre desperta interesse, né? Medicina do estilo de vida, a abordagem mesmo, o que é que ela busca, né? Então, talvez, qual seria o grande diferencial, tá vendo? Para a gente entender melhor, né? Não sei. Perfeito. Medicina do estilo de vida, né? Então, foi um movimento que começou nos Estados Unidos, visando o controle das doenças crônicas, que são as doenças que advêm do estilo de vida disfuncional, do tabagismo, do excesso de álcool, da má alimentação, do sedentarismo, da falta de sono reparador, do controle do estresse e da ansiedade. Então, ficou muito claro para todo mundo, o estilo de vida adoece. Olha isso aqui, essa hipertensão. Sedentário, se estivesse caminhando, se estivesse com alimentação bacana, não ia abrir essa hipertensão. Essa diabetes, se não fosse o estresse, se não fosse o excesso de açúcar, não ia abrir. A depressão, se tivesse conexões sociais saudáveis, rede de apoio, mais lazer, comportamento. Então, hoje está muito claro pra gente. O estilo de vida, ele é muito determinante em relação à nossa saúde. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre dados, mas então é um movimento que veio pra gente, tem que colocar isso pro paciente. Olha, se você fizer exercício, talvez você fique sem o remédio de pressão. Ou às vezes não fique sem, mas fique sem metade dele. Ou talvez você não vai ter outro problema. É sobre isso, né? Então, eu incorporei esses princípios da medicina do estilo de vida na minha metodologia. Então, a gente tem um pilar, né, da parte de estilo de vida no tratamento. Então, o paciente sai com prescrição de exercício físico, de meditação, de massoterapia relaxante, né, de tudo que ele precisa, não só da parte medicamentosa, mas do comportamento. E a gente auxilia ele nesse sentido. Mas a gente tem as técnicas, É um grande diferencial. né? Eu estava querendo até puxar um assunto que me interessou muito no início, quando você fala holisticamente, você vê o ser humano, né? Por exemplo, essa questão de mente e corpo. Eu sei que você atua lá, como você já deixou claro, dessa forma integral. Como que na prática você vê também essa dimensão, a parte espiritual, emocional? Essa parte espiritual e emocional, ela está inserida, né? Eu não desconsidero, muito pelo contrário. A gente tenta inserir esses aspectos dentro do tratamento. Então, primeiro, assim, acho que está muito claro para todo mundo o quanto, assim, as nossas emoções interferem na nossa saúde. Então, um paciente com elevado estresse, ele tem mais chance de infartar, ele tem mais chance de ter um AVC, ele tem mais chance de ter eventos físicos. Então, isso está muito claro, né? Mas a gente está abrindo mais, a medicina está abrindo mais, inclusive incluindo a questão da espiritualidade e da religiosidade, porque são ferramentas que ajudam na saúde. Assim, é muito claro, o paciente que já tem uma fé e ele exerce essa fé congregando, por exemplo, numa igreja, ali, o que ele encontra ali? Ele encontra apoio, ele encontra conexões sociais saudáveis, ele tem rede de apoio, ele encontra proteção, senso de pertencimento, e essa mensagem, Exato. ela passa para o corpo. Não há como negar isso. Exato. E é claro que, conhecendo o paciente, como a gente acaba conhecendo, a gente vai entrar nessas nuances também,
Então, eu acabo que, quando possível, eu adiciono isso também no tratamento. Não que eu vá falar sobre uma religião ou outra, interferir, mas ele já me diz que ele tem uma fé e a gente utiliza isso como ferramenta terapêutica, junto com as outras. Quer dizer que tem meditação lá também, é? Sim, Acupuntura? acupuntura, meditação, yoga, né? A ideia da clínica, aí vamos falar um pouquinho da Sense, né? É ter ali o máximo de terapias, de ferramentas para ajudar o paciente na terapia corpo, mente e comportamento. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em fazer exercício. Faz aqui a gente tem um trabalho aqui, vem aqui 2 vezes por semana. Então a gente tenta dar todo o suporte, o apoio para que ele consiga sair, não só com aquele protocolo de estilo de vida, que ele consiga executar. E a gente também tem as terapeutas, né, comportamentais que vão ajudar na implementação de novos hábitos. Então tudo é muito customizado a partir da necessidade, né? A gente tem um braço spa na clínica. Opa, conta um pouquinho. Sim, Poxa, o braço spa surgiu com foco na saúde mental. Então, o nosso spa, ele tem também algumas técnicas, né? Alguns processos, uns serviços de estética, mas é principalmente para a gente tratar essa parte da saúde mental e emocional do paciente. Então, paciente muito estressado, com depressão ou transtornos de ansiedade, a gente tem terapias, como, por exemplo, a Mental Therapy, que é uma terapia que combina 3 técnicas, que são a técnica de massoterapia relaxante, associada à aromaterapia e à musicoterapia. São músicas feitas pela Escola Britânica de Música, que fazem modulação desses neurohormônios. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, executivos que têm muita dificuldade com o tempo, eles vão fazer 1 ou 2 vezes por semana. É uma terapia auxiliar no tratamento das doenças mentais. muito bom. Pois é. Doutora, em relação, pensando aí na questão da longevidade, viver mais, e viver bem e tal. Como que você vê o peso dos fatores genéticos, né? O estilo de vida a gente sabe que é fundamental, então como a pessoa se cuida, o autocuidado, etc. Beleza, a gente sabe. E aí, onde é que entra o fator genético? E como é que você vê isso nessa composição? Bom, a gente já sabe que qualquer paciente que tem um bom estilo de vida, isso vai interferir na sua morbidade e mortalidade, ou seja, ele vai ficar menos doente e ele vai ter mais longevidade, tá? Bom, dentro desse conceito, a gente já consegue entender que o estilo de vida, ele ainda ganha da genética. A genética, ela indica que você pode ter um problema, mas ela não determina. Isso na maioria, tá? Das condições genéticas, na maioria delas, ela indica que você pode ter. Se você tiver um estilo de vida saudável, você pode, na maioria das vezes, não manifestar, Uhum. tá? Aí. Isso já está documentado. Inclusive, saiu um grande estudo, a gente pode até deixar aqui, se o pessoal quiser ler um pouquinho mais, que demonstrou, né, esses dados pra gente, né? Já existiam estudos de associação e agora isso ficou muito claro pra gente. Vou deixar o link aqui. Interessa, eu quero pra gente Sim, botar na descrição do vídeo. sim, Tá bom. Pode. perfeito. Tem a ver com metilação, não? É quando Base neuroquímica? uns metila para permitir que o corpo, o próprio sistema imune prevaleça, ou às vezes metila no sentido de deixar uma porta aberta para a infecção. Sim, a parte biológica, neuroquímica, parece ser de metilação, mas existem outros processos também, não só a metilação. Isso a ciência ainda não sabe. Exatamente como que isso acontece, a ciência ainda não sabe. São vários mecanismos envolvidos, mas o que a gente sabe é que há uma modificação, que é a epigenética. Eu tenho uma Exato. genética para determinada doença, mas se eu tenho um estilo de vida, isso modifica, que é a epigenética. Eu modifico a minha genética para ela não se expressar Isso aí. através da epigenética, que é o ambiente interferindo na nossa genética. Isso é um fato. Agora, isso a gente não sabe se aplica a todas as doenças. A grande questão hoje existem algumas doenças bem específicas que têm um componente genético muito, vamos dizer assim,
de potencial, né, muito alto de manifestar. Então, está estudando em que nível que o estilo de vida, mesmo sendo muito alto a probabilidade de ele manifestar, em que nível ele vai influenciar, mas ele influencia. Por exemplo, em algumas demências, o estilo de vida, ele pode retardar o aparecimento ou mesmo o paciente vai falecer por outras causas e não vai apresentar, mesmo tendo a genética. E olha que interessante, o exercício físico, saiu um estudo recente também mostrando que o exercício físico de resistência é o principal exercício que vai fazer essa modulação, essa epigenética do Alzheimer, tá? Na prevenção do aparecimento do Alzheimer e de outras demências. Existem várias outras demências além do Alzheimer, né? O Alzheimer tem um componente genético muito importante. Mas o estilo de vida, principalmente a atividade de resistência, ele é capaz de retardar ou de fazer com que não se expresse para o paciente. Então, né, o estilo de vida é muito potente para modular a nossa saúde. E a Não há epigenética dúvida. direto? Você está me falando que estilo de vida influencia a epigenética e, portanto, fica mais predisposto ou não à doença. O que eu poderia ir direto na epigenética, um estilo de vida, claro, também sendo equilibrado, que pudesse auxiliar? A epigenética, ela é diferente da genética, que ela não é, vamos dizer assim, modificável, né? Porque a genética não se modifica, né? Ela tem as diversas possibilidades, mas ela se expressa de acordo com o estilo de vida. A epigenética faz o meio de campo? Me explica um pouquinho. Esse conceito de genética e epigenética cria um pouquinho de confusão mesmo. A epigenética é quando eu modifico a minha genética para não expressar aquela tendência, Entendi. tá? Então, eu tenho uma genética para tal doença. Eu tenho um estilo de vida bacana, e aí não deixou isso aqui se expressar. Isso chama epigenética. Entendi. É a modificação da sua genética ao seu favor, positivamente, para não expressar o ponto positivo. Talvez não seja nem, quer dizer, eu quero entender assim, não é bem uma modificação da genética. A genética continua, só que ela não se expressa. Se expressa. É isso aí. Você não vai conseguir, a não ser por mutação, mudar um DNA. Claro, O que você tem o controle é da expressão. Mas é isso que importa. pode. Há pouco tempo recentemente encontrei uma colega que fez o teste genético para Alzheimer, né? Porque ela me disse que a mãe já estava com comprometimento e o resultado para ela deu positivo. Deu assim, alertou. Mas isso é um indicativo, né? Não é um determinante. Não determina, orienta. Então ela estava correndo agora atrás, muito apropriadamente, de forma inteligente, correndo atrás para ver todos os mecanismos que ela pode adotar para que ela consiga postergar ou afastar definitivamente ser acometida, né, desse Perfeito. problema. Então, achei bacana isso, né? Ação bem Isso. prática, encontrei com ela outro dia. E ela me reportou isso, né? Todas as ações que ela vai praticar ali, os o estímulos estilo de todos, vida, a alimentação. O que é estilo de vida? É como eu me alimento, se eu me exercito, se eu durmo, meu estresse, minha ansiedade, se eu tenho o equilíbrio hormonal, metabólico, né? E autoconhecimento e vários outros. Né? Isso é estilo de vida. E no caso cerebral, intensificar também, na medida certa, as questões cognitivas, né? Porque eu acho que aí, Exercícios. né, para casos de demência, né, já tem muito, né? Como a gente... Estou me lembrando até um caso, não sei se é da Angelina Jolie, em que tinha um fator genético da família que pudesse favorecer De câncer. câncer, e aí ela fez uma texto. Foi. Eu acho que teve algo assim. não teve? Radical, ela fez. Foi. Radical. Ela se Ou seja, antecipou, então, inclusive. rigor, se ela tivesse um estilo de vida com Isso. mais qualidade, provavelmente ela não precisaria ficar com esse receio todo a fazer algo tão radical, né? Perfeito. Ela foi Foi radical. uma opção que ela teve, Foi. porque ela não queria Correr riscos. correr Não queria. riscos, mas sim, né, a ciência mostra que se ela investisse, ela talvez não iria manifestar o câncer. A maioria das doenças não vão manifestar. Né? O caso dela foi chocante, né? Porque ela ainda nova, né? Rita daquele jeito, foi Nossa. incrível, né? Isso. Mas muita gente Bom. começou a se inspirar nisso, para já tentar fazer alguma uma análise prévia da genética para ver se tem
vamos dizer assim, na família, algum grau de facilidade de pegar alguma doença como câncer e outras doenças assim. Então, como se diz, opa, ela deu uma sinalização de um cuidado extra com a saúde, como se aquilo fosse positivo. Eu, na minha maneira de ver, não vejo como tão positivo, né? Exato. Mais positivo é a gente realmente controlar, através da epigenética, a expressão desses genes que causam as doenças, né? Bom, Arnaldo, acho que a gente já pode ir caminhando para chegar para o final, né? Dá para fazer, Sim, se você sim. quiser fazer mais uma pergunta, eu Eu faço uma quero outra fazer aqui sim, para a gente. o que tem de grande novidade que você podia nos trazer, Priscila? Porque eu vejo que você tem uma experiência muito boa e prática também, né? O que é que está surgindo aí que você fala, gente, presta atenção, olha a tendência. Bom, a gente pode dizer que hoje a gente tem evoluído, né, nas terapêuticas, né, para o paciente que precisa fazer, por exemplo, uma reposição de hormônio ou uma reposição de neurohormônios, ou mesmo fazer qualquer tratamento que requer medicamento. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer, né, essa administração não só por via oral, mas, por exemplo, por vias injetáveis e até mesmo por vias de implante subcutâneo. E hoje, a maior parte das minhas reposições hormonais no consultório eu faço via implante hormonal, que é um dispositivo, tá, de liberação que a gente coloca embaixo da pele, e ele vai liberando gradualmente, de uma maneira que imita a nossa fisiologia, porque isso é o principal pra gente. Quando a gente administra, principalmente hormônio, a gente tem que pensar, eu tenho que fazer isso de uma forma parecida com o natural, né? Então, o natural não tem pico. Então, eu não posso ter uma via que faça pico, por exemplo, um injetável semanal. Então, outros tratamentos, né, reposições de vitaminas de depósito, que eu consigo ficar ali com o ativo liberando durante 5 meses, 6 meses, às vezes até 12 meses. Então, eu acho que isso é o que mais a gente tem aí de novidade, né, além dessas questões dos diagnósticos dos neurohormônios, essa avaliação integral da saúde, porque isso faz toda a diferença. Quando a gente aborda o paciente por completo, isso é muito diferente. Porque se um paciente vai por uma questão de ganho de peso, a gente não está só tratando o ganho de peso, é o sono, é a saúde sexual, é o equilíbrio hormonal, é o bem-estar, é tudo. Então, eu acho que o nosso grande ativo é justamente essa abordagem, que o paciente não vai ter só um benefício, a queixa principal dele, mas na verdade ele vai melhorar toda a saúde e a vida dele, né? E a gente associa também aí essas tecnologias novas aí quando há necessidade. Uhum. E tudo a ver até com a psicoterapia, em que às vezes a pessoa chega com um problema específico. Eu estou com um problema no relacionamento, eu estou com um problema no meu trabalho, estou com um problema sexual. Mas quando você começa a puxar o novelo, você veja que aquilo ali é apenas o iceberg, a pontinha dele. Ou seja, ele está com um problema de equilíbrio emocional muito mais sério, Sim. alguma coisa que ele já traz de um trauma da infância, né? Algum tipo de conexão equivocada que ele faz da própria vida. Então, é Exato. sempre isso, olhar não a pontinha que está, de alguma forma, incomodando, mas o conjunto, né? Todo o iceberg, né? Todo E aí, iceberg. nesse ponto aí, a gente coloca um enfoque muito grande na saúde emocional do paciente. Por isso que um dos pilares é o autoconhecimento, né? Porque isso permite que o paciente acesse emoções negativas que podem estar contribuindo para aquela queixa física dele. Então, e física e emocional e mental, né? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas pacientes me procuram por causa de constipação intestinal. Então, existe uma condição clínica que chama síndrome do intestino irritável tipo 2, que prevalece o intestino preso, a constipação. 90% das pacientes com esse diagnóstico foram abusadas sexualmente na infância. Olha só. Olha aí, Então, que como coisa. que a gente vai tratar sem olhar para essas emoções? É. Sem a psicoterapia associada? Sem Então, dúvida. frequentemente, dentro das nossas indicações, existe a psicoterapia, o tratamento dessas emoções, Com certeza.
A gente tem mais, o nosso corpo ele reflete muito mais da nossa emoção, dos nossos pensamentos do que a gente imagina. Inclusive em doenças físicas mesmo, como exemplo que eu dei, e vários outros exemplos de doenças físicas que a gente, para conseguir ajudar o paciente, a gente vai ter que acessar essa parte aí da psique do paciente. O pai da psicossomática, Grodeck, dizia que se você tem um problema físico, uma doença, muito provavelmente isso decorre de algum problema que você teve na infância, alguma questão emocional que você não curou. Isso em algum momento vai gerar a doença física. Bem, Olha que a Concordo psicossomática perfeitamente. casa direitinho com esse entendimento de corpo, mente e espírito. E na prática, isso é perfeito. totalmente perceptível. Olha, mas que conversa bacana, viu? Muito obrigado. Eu acho que você deixa uma contribuição muito grande para quem tiver aí a oportunidade, né, de assistir esse episódio, porque trouxe muito esclarecimento. Isso é que interessa, né? Porque a gente está aqui não só dando o nosso exemplo pessoal de como a gente pode se empenhar para chegar na idade avançada numa forma boa, aproveitando, etc. Então a gente se esforça pessoalmente aqui, eu e o Arnaldo, mas nós queremos que essa geração aí de pós-60, pós-70, essa turma que vai longe aí, que cada vez mais, hoje é a quarta, já não é mais nem terceira idade, é quarta idade, e cada vez aumenta mais, né? A gente quer que esse pessoal curta mesmo, esteja em forma, esteja bem e tal. E a nossa modesta contribuição aqui, o Longevidade Cast é para isso, e ter a oportunidade de trazer, como a doutora Priscila aqui, para falar tanta coisa boa, tanto dar insight positivo, dicas boas e tal. Eu acho que foi um privilégio para nós. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que É. agradeço a oportunidade. Vamos ter novos em breve, talvez, né? Vamos. Acho que o papo Acho que foi tem tão muita bom coisa que para a gente falar. Eu agradeço pra o gente seu voltar. espectador, né, que nos assistiu até agora. É. E lembrando Sim. que, né, quero deixar essa mensagem final. Quando a gente vê os estudos, né, de longevidade, né, pelo estilo de vida saudável, a gente está falando do estilo atual. Ou seja, há tempo, né, de mudar essa genética, caso o paciente tenha. E independente de genético ou não, a gente vai envelhecer, mas o estilo de vida que eu vivo hoje, ele contribui para aumentar a minha expectativa de vida Exato. e a minha longevidade. Isso é mais importante. Já há tempo, Isso. né? Pode começar hoje que a gente vai ter benefícios. Isso. Com Nunca é certeza. tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E aí, doutora, você me passa então, por favor, aquela indicação depois daquele estudo lá para a Sim, gente deixarei e mandarei para vocês a gente deixarem aqui colocar na registrado descrição. na Acho descrição. muito interessante. E deixar também as suas, por favor, passa os seus contatos lá para que as pessoas possam. A gente põe também no. Bacana, vamos deixar aqui, Foi também. né, na descrição. Eu É, atendo, né, sou a proprietária e diretora técnica da Sense Tá. Clinic Spa, né, na L2 Sul, que é esse projeto belíssimo de saúde integral do paciente, né? Tá certo. Espero oportunidade de tê-los lá também, para vocês conhecerem. A gente pode depois fazer Convidar. algo aqui para Uhum. mostrar para os nossos telespectadores, né? Ah, E é exato. isso. A gente pode. Eu, particularmente, saio assim com muitos insights aqui em relação à mudança dos meus hábitos de vida. Já que os genes eu não consigo mudar, né? Eu quero mudar a minha epigenética, como você Vamos colocou muito fazer claro. a epigenética. Genética. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, Até. gente. Tchau.